Oi pessoal, estamos aqui para começar o seminário, a apresentação da nossa equipe, que ficou com o tema Portugal e Brasil na crise do antigo sistema colonial, livro do historiador Fernando Novaes. Vou falar um pouco primeiramente do autor. Fernando Novaes, ele é historiador formado na Universidade de São Paulo, na USP, e fez seu doutorado na área de História Econômica, e ele faz parte, por longa parte da sua vida, do Instituto de Economia da Unicamp. E ele trabalha bem nessa história econômica. A própria obra dele que a gente está discutindo aqui foi tese de doutorado dele, e é uma obra clássica para a historiografia brasileira, no sentido em que ela formulou um pensamento que mesmo as pessoas sem tendo muita consciência dela, dialogam com ela. Então, uma obra clássica é aquela que resiste e mesmo sendo alvo de críticas, ela que traz elementos importantes ainda hoje para pensar a historiografia brasileira. E o capítulo que a gente vai trabalhar é a crise do antigo sistema colonial, como o antigo sistema colonial, que é a relação do pacto colonial entre as metrópoles europeias, no caso específico aqui o português, e para com o Brasil, no caso. Esse capítulo está dividido em 3 partes. A primeira, que fala a colonização como sistema, a segunda, o exclusivismo comercial, e a terceira, a escravidão e o tráfico negreiro. Na primeira parte, como introdução, o autor Fernando Novaes ele começa a exposição deixando bem claro que o sistema colonial ele é um sistema que tem que ser visto no quadro geral da civilização e da colonização europeia. Ele, filiado a uma corrente já muito tradicional na historiografia, liderada por Celso Furtado e Caio Prado, ele retoma a ideia de sentido da colonização. E ele diz que Portugal e Brasil, essa relação de colonização, não pode ser entendida de forma isolada, mas sempre no contexto da história de expansão marítima e comercial dos países europeus, e no caso os países ibéricos, e a chegada de Portugal aqui na América Portuguesa, e a história da conquista e da colonização que se segue. Então, existem, na opinião do Fernando Novaes, a existência de bases comuns ou de denominações, denominadores estruturais, que mostra que, embora existam particularidades em cada colonização, existem elementos comuns para se pensar, que dialogam, que são semelhantes tanto na colonização na América Inglesa, como na América Francesa, na América Espanhola e na América Portuguesa. Com isso, ele não diz que não existam variações. Ele diz que existem variações, mas que existem elementos comuns que fazem parte dessa colonização. Entre elas, a primeira é a dominação política, ou seja, o poder que a metrópole exerce sobre a colônia, e a colônia está subjugada ao poder político daquela metrópole. Em segundo lugar, a ideia de proteção ao comércio colonial, ou muitas vezes chamado de exclusivismo comercial, isto é, a colônia ela está submetida à comercialização exclusivamente à metrópole. É claro que existia sempre o mercado interno, as práticas de contrabando, mas o indicativo da política imperial portuguesa, no caso, era de que existia um pacto onde a colônia só poderia negociar com a metrópole. E, em terceiro lugar, dessas bases comuns, desse sistema, como propõe o Novaes, seria a mão de obra compulsória, a mão de obra obrigatória, e primeiramente a indígena e depois de forma mais preponderante a mão de obra africana escrava. E mostra bem claro nesse terceiro ponto a ideia da expropriação e da exploração, que uma relação entre metrópole e colônia traz consigo. E aí a partir daí ele começa na obra a falar que como essa crise se deu, né? Falando desse sistema geral sempre, e que as diferenças se dão ou a partir da política imperial, a partir do tempo, de um determinado tempo histórico, ou a partir do espaço. E a partir dele começa a discorrer sobre o caso específico da crise desse sistema colonial de Portugal e de Brasil. E ele faz da mesma forma, dizendo que da mesma forma que há condições
variáveis, né, há especificidades na crise, no fim do sistema colonial, há também esses aspectos gerais e comuns. Toda a análise do Fernando Novaes é inspirada no marxismo, na obra de Karl Marx, e num ponto central, quando Karl Marx tentou analisar o fim do sistema capitalista. O Karl Marx não viveu isso, e nós já estamos no sistema capitalista ainda hoje, mas o Karl Marx fez algumas previsões de que o sistema capitalista iria acabar, e ele iria acabar de uma forma que é bem particular da sua interpretação, que é a partir das contradições internas do próprio sistema, das estruturas do sistema. Segundo o Karl Marx, e o Fernando Novaes se filia a essa concepção teórica, o próprio capitalismo, ao se desenvolver, ele cria as suas condições estruturais que vão levar ao seu desenrolar a própria desagregação do sistema. Então, o sistema, enquanto se desenvolve, ele cria as condições de superação de forma contraditória. Segundo ele, o sistema traz consigo as causas de sua própria dissolução. E algumas delas podem ser citadas como, primeiramente, o desenvolvimento da colônia por parte da metrópole. A partir de um certo momento, fica claro para a metrópole que, para ela lucrar cada vez mais com a exploração colonial, ela tem que investir no próprio desenvolvimento econômico da colônia. E qual é o problema disso na análise do Fernando Novaes? Ao investir no desenvolvimento econômico da colônia, aos poucos vai se gerando as condições de superação do próprio sistema, porque a colônia chega a um certo momento que ela vai se tornando tão poderosa ou mais poderosa que a própria metrópole. No caso de Portugal e de Brasil, no século XVIII, segundo Fernando Novaes, já era perceptível que o Brasil dava passos de um maior poder econômico do que a própria metrópole, de forma que você tem uma certa quebra no sistema. Agora não é mais a colônia que depende da metrópole. Chega um momento que a metrópole depende mais da colônia do que o contrário. Então esse seria um dos elementos de contradição do sistema, que ao se desenvolver cria sua própria crise. Um outro elemento que ele cita também é a questão das crises políticas, a chamada Era das Revoluções, que até o Hobsbawm tem um livro sobre isso, mas é um tema já tratado muito anteriormente na historiografia geral, mundial, e o Fernando Novaes traz consigo, quando ele olha para o cenário europeu e vê que o século XVIII, final do século XVIII, foi um período de muita efervescência política. Temos a Revolução Francesa, a Revolução no Haiti, numa própria colônia, a independência das 13 colônias inglesas, e tudo isso vai trazendo à tona a ideia de que o mundo está mudando, que os tempos são outros, e de que esse próprio sistema colonial está entrando em desagregação. Talvez o exemplo mais claro disso seja a independência das 13 colônias inglesas e do próprio Haiti. Essas ideias vão chegando no Brasil, você tem os pensadores iluministas influenciando brasileiros também, e no nosso caso nós temos os chamados movimentos, né, de contestação política, como por exemplo a Inconfidência Baiana, a Conjuração Baiana, e a mais conhecida Inconfidência Mineira, mas existiram várias outras, a Carioca, e isso não revela a causa final da quebra do sistema, mas são manifestações das crises estruturais do sistema. Ou seja, agora já existem movimentos que contestam essa ordem, dando mais um passo para mostrar a crise interna do sistema colonial, que a partir do final do século XVIII vai começando a declinar e termina completamente no século XIX. E aí nós avançamos para a parte final, quando Fernando Novaes defende o que seja a crise final do sistema, que seria justamente o momento da vinda da corte, da família real para o Brasil, que se dá em 1808, começo do século XIX, e esse acontecimento é marcante para o Fernando Novaes, né? Fernando Novaes data sua obra de 1777, isso é, né, o período lá da independência das 13 colônias inglesas, né? Esse período não é ao acaso, tem um sentido para isso, e ele termina a sua datação da sua obra em 1808, que marca justamente o período que a família real vem para o Brasil, e nesse momento Novaes já marca que ali já representa o fim da colonização no Brasil.
é o momento que o Brasil não pode mais ser chamado de colônia, porque a sede da administração imperial está no Brasil. E a partir daí, segundo Novaes, é questão de tempo para as condições estruturais já criadas para a própria independência do Brasil. O Brasil já era um país economicamente mais poderoso que Portugal, e agora, politicamente, sendo a sede do Império, vai se gerar as consequências das condições criadas para o fim, né, a crise do sistema colonial. Tanto é que, alguns anos depois, em 1822, chega o ponto máximo da separação, da desagregação, e aí você tem a independência do Brasil oficial, mas que antes já estava dando muitos passos desse final. Bem, eu vou falar aqui um pouco sobre o exclusivo metropolitano. Na definição de Fernando Novaes, a gente começa a falar sobre o exclusivo metropolitano, ele diz que essa prática favorecia a acumulação primitiva do capital na economia metropolitana. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a metrópole ela tinha um exclusivismo sobre o comércio ultramar com os países colonizados. No sistema de colonização que se inicia pela ocupação, povoamento e a valorização de novas áreas. Ele vai citar que o comércio atuou como um nervo da colonização no antigo regime. E aí ele vai dizer que essa questão do comércio ela é fundamental para esse povoamento e também para a valorização das novas terras, que com a economia melhorando, isso favorecia a valorização das novas terras e também para que houvesse um povoamento maior dessas novas colônias. Conforme o aumento do comércio ultramar, será aumentada também a produção nas colônias, vai requerer um maior número de escravos também, tem também essa relação. E aí também com esse aumento no mercado ultramar, vai atrair também interesse de outros países. E a partir daí, com a inserção dos outros países no comércio ultramar, a Espanha e Portugal vão criar uma proibição para que esses países não interfiram muito no comércio ultramar com as colônias. Isso no final do século XVI. Porém, com uma economia de Portugal e Espanha vai ter um momento de baixa, eles vão precisar de abrir concessões para outros países fazerem esse comércio ultramar também. E a partir dessas concessões, as disputas comerciais entre os países, ela fica mais acirrada. E vai ter aí um problema de Portugal com a Espanha na questão do comércio e também nas relações entre as coroas. E aí Portugal vai fazer outras concessões para ter novas alianças contra a Espanha. E ele vai diminuir seu exclusivismo isso a partir de 1640, com o movimento de restauração. Anos depois vai ser criado um conselho ultramarino que vai regular melhor esse comércio. Outro ponto que o autor vai frisar nessa parte do texto é o oligopólio bilateral. Como que isso funcionava na prática?
os empresários da metrópole, eles tinham uma exclusividade na compra de mercadorias na colônia e da venda de mercadorias europeias no mercado colonial. Esses empresários da metrópole, a partir daí, então, tinham um lucro muito alto, porque eles ditavam o preço das mercadorias nas compras nas colônias e também da venda tanto na colônia como na metrópole. E por conta dessa alta lucratividade nesse mercado ultramar, ele vai dizer que são os super lucros, vai atrair muitos outros países que a parte das proibições, vão iniciar uma atividade de contrabando, que mesmo com as severas punições que tinham para os países que faziam esse contrabando, esse contrabando ele não era inibido. E ele vai concluir aí o capítulo com essa questão do contrabando. Então podemos compreender que esse exclusivo metropolitano era baseado na maior lucratividade dos países das metrópoles coloniais e que por conta do contrabando e das concessões por necessidade de alianças comerciais de guerra, esse exclusivo ele tende a diminuir e a entrar em decadência. Então, dando continuidade no nosso texto, no capítulo A Crise do Antigo Sistema Colonial, do Fernando Novaes, tem um ponto que ele, o terceiro ponto que ele levanta, é sobre a escravidão e o tráfico negreiro. Nesse ponto, ele vem levantando inicialmente que a economia colonial se dava no sentido de metrópole-colônia, que tinha o objetivo de desenvolver atividades produtivas nesse novo mundo. Então, o objetivo principal da metrópole era utilizar esse novo mundo, que era as suas colônias, para poder produzir tantos serviços, principalmente mercantis, para manutenção da própria metrópole, né, na Europa. Então, existia uma valorização dessas novas áreas, né? Eles se desenvolviam bastante nesse antigo regime. Então, todas as colônias eram praticamente valorizadas. Existia uma grande comercialização de produtos tropicais, como açúcar, tabaco, o algodão, peles, madeiras, metais nobres, entre outros. Se dava na ideia de uma ocupação, né? Precisava se ocupar esses novos territórios, ter um povoamento nesse território e essa valorização, e seria essa produção, essa mercantilização dentro desse novo mundo, dentro dessas novas terras na colônia, né? Então, não interessava muito às metrópoles as colônias do hemisfério norte, devido os produtos que elas forneciam eram sempre similares aos europeus. Então não tinha tanta essa valorização, já diferente do hemisfério sul, né, que tinha esses produtos tropicais, como eu falei anteriormente. Pelo esse exclusivo mercado que foi debatido anteriormente, o mercado da colônia era somente para a metrópole. Então tudo que era se produzido era para ser enviado para as metrópoles. Existia assim um modo de subsistência interna, né? Logicamente, que não podia ser aprovisionado pela metrópole, né? Não podia ser preso pela metrópole, que era a própria manutenção da colônia, que era para a própria manutenção, controlando por um setor responsável. Então, era produzido quase tudo para a metrópole, mas ficava logicamente uma parte para
a manutenção das pessoas que aqui viviam, né? Então, esses setores responsáveis, eles tinham um conjunto de economia colonial, que eram esses recursos periféricos da metrópole, né, metropolitana. Administravam bastante coisa do mercado europeu. É como se fosse uma organização financeira na colônia dessas metrópoles. Então, este controle era para uma produção mercantil. Era o capitalismo comercial. Foi praticamente o que fez o desenvolvimento europeu. Então, era como se fosse a cabeça, né, que controlava todos o investimento, assim, não investimento como hoje em dia, né, mas o que era produzido na época e era repassado para a Europa. Então, foi graças a essa dinâmica que fez o grande desenvolvimento da Europa na época, pela exploração, na verdade. Então, essa a ampliação da economia foi uma espécie de o capitalismo em formação. É como se fosse uma gestação do capitalismo, o nascimento praticamente do capitalismo. Como setores produtivos especializados, eles estavam começando a se preparar para essa nova estrutura. Enquanto que na Europa estava saindo do trabalho feudal para o assalariado em meados do século XVI até o XVIII, acontecia um modo um pouco contrário nas colônias, né? Estavam necessitando povoar as colônias. Mas a Europa não daria conta. Foi quando apelaram, entre aspas, apelaram para a África, utilizado pelo autor, no qual a Europa, na verdade, não conseguiria povoar tudo. Então foi quando eles começaram a apelar para a África, que ele coloca. Só que ele começa a se indagar por que praticamente não foi só povoar, né? Por que teve um regime escravista de trabalho? E durante o texto ele continua, ele afirma volta a afirmar a produção mercantil, que é uma ideia de produção para o mercado metropolitano. Então, como eu falei, se dá uma inversão do que acontece na metrópole em suas colônias. Enquanto que a metrópole está se desenvolvendo, saindo desse regime, nas colônias parece que tem um andamento retrógrado, uma coisa antiquada, né, que vai, no lugar de evoluir, vai atrasando um pouco mais, que é quando começa o sistema escravista. Tem um trecho na página 29 que ele fala assim: a mercantilização da produção só pode generalizar-se dominando as relações sociais, quando a força produtiva do trabalho se torna ela própria mercadoria. Isto é, quando a economia mercantil se integra em capitalista. Então ele começa a visualizar, e nesse texto ele começa a detalhar um pouco como que se dá essa evolução, como que é essa evolução no capitalismo, como que se mantém um pouco baseado nas ideias de Karl Marx. Então ele fala que, se nós temos a força produtiva de trabalho, então nós somos a mercadoria. Então essa mercadoria precisa ser comercializada. Se ela não é comercializada, ela fica dentro do regime de escravismo. Ele fala que no capitalismo primeiro se produz, depois que recebe o salário. No escravismo primeiro investe, comprando o escravizado, depois que vai ter o lucro com a produção, no qual ele vai fazer parte, né? Ele explica também que a escravização é uma consequência que já existia na Europa, né? Já existiam escravizados na Europa, porém era em pequena proporção. Nas colônias precisavam-se principalmente de mãos de obra baratas. Então começaram a aumentar essa proporção. No trecho, na página 102, ele fala assim sobre o mercantil escravista. Ele fala que comanda todo o movimento colonizador.
produzir para o mercado europeu, nos quadros do comércio colonial, tendemos a promover a acumulação primitiva de capital nas economias europeias. Exigiam formas compulsórias de trabalho, pois do contrário, ou não se produziria para o mercado europeu. Então, Fernando Novaes, nesse trecho, ele fala que, então, nessa época, o mercado ele começava a acumular essa primitiva de capital. É como parece que estava nascendo a ideia do capitalismo, as primeiras rendas. E com isso, a Europa só conseguiria realizar esse trabalho se fosse com esse tipo de trabalho compulsório, forçado, obrigado. Né? Então, por isso que eles começaram também a acumular riquezas. Ele, na página 103, ele fala assim, como esse parágrafo, assim desenvolveu-se a colonização do Novo Mundo, centrada na produção de mercadorias chaves destinada ao mercado europeu. Então, todo o papel da colônia era fazer mercadorias necessárias, que eram as mercadorias chaves, destinadas para a metrópole. Né? Então, essa colonização do Novo Mundo era praticamente centrada só nessa produção de mercadoria. Tem um trecho que ele relata que Zurara traz que existia um discurso que parecia estar ajudando os escravizados, que eles nomeavam de selvagem, não? Então, o domínio sobre eles passaria por uma certa civilização. Por exemplo, eles falavam que todos esses escravizados trazidos da África eram selvagens. Então eles precisariam ter esse certo contato com a civilização para poderem assim ficarem civilizados. Né? Tem um outro texto que ele traz de Manuel da Nóbrega que fala que no início do escravo africano se deu pela inadaptação do índio na lavoura. Né? Que ele dizia que o índio não se adaptava, do mesmo modo que os sacerdotes era como se aliviasse um pouco, protegesse mais o índio devido a querer expandir a igreja. E começou também a ideia de trazer o escravo africano. Né? Não deu muito certo a ideia do escravo indígena. Mas ele também prefere não entrar em detalhes sobre esse assunto. E o tráfico negreiro, ele continua depois que o tráfico negreiro é uma forma comercial de que se fosse comercializado o índio seria muito barato, porque era uma coisa que estaria dentro da colônia. Então, a importação do escravizado africano para as colônias já geravam mais dinheiro. Então, só essa viagem já seria um tipo de comercialização. É um modo de renda mercantil, né? Com o produto que era o escravizado. Então, e para concluir o texto, ele fala que os modos de trabalho, né, obrigado, forçados, compulsórios, serviço, esse escravismo, dominavam a produção ultramar, além-mar da época mercantilista. Né, e mantinham a estrutura dessa sociedade colonial. Né. Essa sociedade era assim, dentro dessa estrutura, de acordo com Fernando Novaes. Né. Outros pontos que Fernando Novaes vai citar é que na economia colonial mercantil escravista, o mercado interno era reduzido porque o escravo ele não tinha poder de consumo. Quem negociava os escravos consumia em boa parte fora da colônia. Os senhores de escravos é quem tinha um papel mais importante nesse consumo de mercadorias na colônia. Sim, o autor vai dizer que haviam outras camadas da sociedade que também consumiam, mas essas camadas elas dependiam do binômio senhor-escravo. Então ele vai dizer que
a economia mercantil se expande dentro da colônia, mais em função da camada senhorial, que era quem tinha um poder aquisitivo maior. Outro ponto fundamental que o autor cita é que, por conta da Revolução Industrial, o trabalho com máquinas supera a capacidade de produção do sistema escravista. E, segundo ele, devemos entender que o sistema escravista ele é fundamental para o crescimento do capitalismo industrial. Primeiro porque ele possibilita a criação de indústrias por conta do acúmulo do capital na metrópole. E segundo porque ele alimentava a indústria com matéria-prima barata. Então, nessa última parte do texto, Fernando Novaes ele começa a falar assim que, em suma, os elementos até aqui analisados, os mecanismos de funcionamento do sistema colonial, é como se fosse um desenvolvimento antes da formação do capitalismo. O autor ele leva todo o texto praticamente uma certa dialética do sistema. Para ele é como se estivesse tudo tranquilo, como se estivesse vivendo. Foi simplesmente passo a passo o que aconteceu, como que se formulou toda essa crise, como se formulou todo o antigo sistema para o novo sistema. Então ele dá essa passagem de uma forma bem dialética. Então, ele fala também que era um poderoso instrumento de aceleração, de acumulação primitiva, essa exploração colonial. Então, a metrópole, né, como explorou bastante, iniciou já, vamos dizer, rica, né, por essa exploração, devido a essa exploração primitiva, como ele chama. Ele fala de um ponto que, antes da desintegração do feudalismo, de encerrar o feudalismo e partir para a Revolução Industrial, nesse meio existiu o sistema colonial. Que esse sistema colonial ele foi igual a um capitalismo industrial. Ele é como se estivesse iniciando praticamente o capitalismo junto com a Revolução Industrial. E ele fala também que não precisa nenhum dos dois sistemas ir até o seu extremo. Quando a Revolução Industrial começou a dar seus indícios, o antigo sistema colonial já começou a se desfazer, normalmente, naturalmente. E tem com alguns acontecimentos, a independência dos Estados Unidos, em 1776, pela supremacia política, desenvolvimento industrial que se propagou, houve uma certa ruptura no pacto colonial. Então, quebrou-se a ideia do que antes era só um sonho, um objetivo de se desligar da colônia. Isso começou a tomar realidade com a independência das colônias britânicas, né? Principalmente os Estados Unidos. Então, todas essas inovações políticas marcavam o início da crise, né? Dessa crise, e não só do antigo sistema. Então, essas inovações políticas davam início a essa crise do sistema e todo o antigo regime colonial, né? É assim que ele encerra esse texto, esse capítulo.